Avançamos, como é habitual a esta hora, com a rubrica A Última Fronteira. Está connosco o Miguel Gonçalves, o coordenador nacional da Sociedade Planetária. Miguel, muito bom dia. Bom dia. Começamos hoje a nossa viagem com novas observações que revelaram alinhamentos nas maiores estruturas descobertas do universo até à data. Sim, são notícias que nos chegam do Chile, do Very Large Telescope, do ESO, e que nos contam uma história muito interessante sobre quasares. Vamos começar pelo termo. Quasares vem é uma abreviatura, digamos assim, de Quasi-Stellar Object. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que na década de 50, quando os astrónomos começaram a olhar para o céu utilizando radiotelescópios, encontraram toda uma série de sinais misteriosos, uns mais misteriosos que outros. Os mais misteriosos são precisamente estes quasares, que pareciam estrelas que estavam a emitir uma luminosidade, uma energia extraordinariamente elevada. Parecia uma fonte pontual de energia e daí, enfim, chamarem-se quase estrelas, ou pareciam com estrelas. A ciência evoluiu, os radiotelescópios evoluíram e o que é que nos contam hoje sobre o que são estes quasares? Estamos apenas e tão só perante os corpos mais energéticos do universo. São provavelmente o resultado de buracos negros de dimensões colossais, supermaciços, que se encontram no centro das galáxias e que se encontram muito distante de nós, cerca de um terço, digamos assim, da idade do universo. E estes quasares permitem-nos contar histórias sobre a formação do próprio universo. E este estudo foi apresentado agora, estas observações foram apresentadas agora pelo ESO, contam-nos uma coisa curiosíssima. É que foram observados cerca de 93 quasares, nós hoje já conhecemos mais de 200 mil, mas esses 93 quasares, o que os astrónomos descobriram foi que estes quasares estão todos separados por milhares de milhões de anos-luz, portanto distâncias colossais, mas curiosamente, e sem qualquer explicação científica para já, estes quasares estão todos alinhados ao nível da sua direção da rotação. O que é esta rotação dos quasares? Os quasares, sendo buracos negros supermaciços, eles têm todo um conjunto, têm um disco de matéria, de poeiras, de detritos, de pedaços rochosos de maiores ou menores dimensões, que giram à volta precisamente destes quasares. Velocidades extremamente elevadas, estamos a falar de discos extremamente quentes e, sendo discos extremamente quentes, emitem uma energia, uma luminosidade extremamente grande. E, portanto, foi esta inclinação, digamos assim, da rotação deste disco nos quasares que os astrónomos encontraram um alinhamento quase perfeito entre alguns desses quasares. Eu repito, são corpos que estão separados por distâncias colossais e com um alinhamento da rotação perfeitamente homogéneo. Ora, isto é um grande mistério, porque os astrónomos não conseguem explicar como é que isto acontece, porque não há aparentemente nenhuma comunicação, digamos assim, entre os quasares, estas distâncias colossais. Mas mais interessante ainda é que, quando nós olhamos para o universo e olhamos para as galáxias, para a distribuição das galáxias no universo, nós reparamos que elas não estão distribuídas de uma maneira uniforme. Elas estão, digamos assim, numa espécie todas de autoestrada, ocupam uma espécie de uma linha cósmica, digamos assim, que rodeia os grandes vácuos, os grandes espaços vazios do universo. E então, o que é que nos diz este estudo? É que já não bastava o facto dos quasares estarem alinhados entre si, também é um dos resultados deste estudo que nos diz que os quasares também estão alinhados com esta linha cósmica, digamos assim, da chamada estrutura de larga escala do universo. E, portanto, isto aumenta ainda muitíssimo mais o mistério à volta destes estranhos, misteriosos alinhamentos, como foi o título que demos a esta descoberta. E, obviamente, que isto vai precisar de muitas mais observações, vai precisar de observar uma maior quantidade de quasares para ver se conseguimos encontrar este tipo de alinhamentos, mas não deixa de ser interessante que, neste momento, temos todo um alinhamento não só mais ou menos local, ou seja, entre quasares dispersos por uma grande distância entre si, mas quando fazemos aquilo que se chama quase o zoom out, quando ampliamos, digamos assim, à escala do universo, encontramos também um alinhamento alinhado com as maiores estruturas do universo. Portanto, mais um mistério para resolver. Temos agora meteoritos, asteroides e também cometas, mais revelações antigas. Os meteoritos são corpos rochosos que nos ajudam a compreender perfeitamente as origens do Sistema Solar. E uma das notícias desta semana leva-nos ao asteroide de Smarcona, que foi descoberto em 1940 e no Egito. É um asteroide, ou melhor, é um meteorito que é
enfim, classificado como condrito. Os condritos são os meteoritos mais antigos que nós temos, que conhecemos presentemente, e que apresentam até estas estruturas mais ou menos ovais no seu interior, os chamados côndrulos. E houve alguns cientistas que conseguiram destacar individualmente alguns destes côndrulos. E porquê é que estes côndrulos são extremamente preciosos? Porque são aquelas estruturas que guardam precisamente o que é que aconteceu nos primeiros tempos do Sistema Solar. Isto por uma razão simples, é que estes côndrulos, como é que apareceram estes côndrulos? Bom, estes meteoritos estavam presentes, formaram-se, digamos assim, na chamada nébula solar, que foi a grande nébula, a grande nuvem que deu origem mais tarde ao Sol, enquanto estrela, e também aos planetas. E, à medida que algumas partes desta nébula estavam a temperaturas extremamente elevadas e já havia precisamente este tipo de estruturas rochosas que, à medida que foi arrefecendo, formou precisamente os côndrulos. E foi nesse arrefecimento que ele conseguiu encerrar em si todas as condições geoquímicas e magnéticas da origem do Sistema Solar. E o que nos conta a investigação feita nestes côndrulos, nestes pedaços de meteoritos, é que, muito provavelmente, o início da formação do Sistema Solar esteve associado a campos magnéticos extraordinariamente intensos. Cerca de 100 mil vezes mais intenso do que o campo magnético que nós encontramos hoje no espaço entre as estrelas. E muito provavelmente foi este campo magnético extremamente intenso que ajudou a catapultar, digamos assim, toda uma enorme quantidade de gás para o Sistema Solar bebé. Portanto, esta é uma informação preciosa que nós conseguimos encontrar no interior de uma rocha, como é o caso do meteorito, que, no fundo, resumindo, campos magnéticos extremamente muito mais elevados que aquilo que nós estávamos à espera de encontrar no início da formação do Sistema Solar. Mas, curiosamente, esta semana também ficou marcada por uma outra notícia que nos leva para o mundo dos asteroides, para o mundo destes corpos rochosos mais antigos. É que todos nós aprendemos na escola que os asteroides são corpos rochosos que existem mais perto de nós, na cintura dos asteroides, e os cometas mais longe. De acordo com uma simulação que agora foi feita, diz-nos precisamente que se calhar não é bem assim. É que no início da formação do Sistema Solar houve todo um conjunto de asteroides que estavam presentes na cintura dos asteroides, que foram atirados para a residência dos cometas, a nuvem de Oort. E pelos vistos são em muito maior quantidade. Miguel, pensávamos. não temos mais tempo, a imagem da semana fica para o próximo domingo. Muito obrigada por estares connosco, por ter estado connosco, um bom fim de semana.